Olá, boa tarde a todos que estão me ouvindo aí e depois vão ver esse vídeo aí. Nós, moradores de Paranaíba, né? Uma cidade que vai completar esse ano 163 anos de história, né? Que sempre foi colocada como a capital do Bolsão sul-mato-grossense e hoje a região nem fala mais dessa questão de Bolsão, sempre é falado costa leste de Mato Grosso do Sul. Então a gente tem Paranaíba foi, vamos dizer assim, foi matriz, foi origem de Três Lagoas, Chapadão, Costa Rica e várias cidades da região aqui, né? Então a gente fica observando se Paranaíba, dentro dessa longa história marcante, tem vários personagens que foram extremamente importantes ao longo dessas décadas, desse centenário, para desenvolver nossa cidade, né? E ao mesmo tempo, a gente fica pensando, né? Eu sou professor aqui em Paranaíba, na UFMS, estudei minha vida toda aqui em Paranaíba, na Escola Aracilda. Sou muito grato ao ensino público aqui em Paranaíba, da Escola Aracilda. E a gente fica pensando, será que nós estamos morando numa cidade próspera, numa cidade desenvolvida, em termos de políticas públicas, de saúde, de emprego, de qualidade de vida, onde você sai num bairro, vê um bairro urbanizado, onde você sai num bairro, igual eu moro aqui no Universitário, você sai de casa aqui, você sai num bairro, é puro mato, e não há fiscalização, ou quando há, não há o cumprimento por parte dos proprietários de lotes, mas eu não estou aqui para falar disso, a gente pode falar de outro momento, né? Então a gente fica nessa dúvida, né? Será que Paranaíba é uma cidade desenvolvida em educação, em meio ambiente, em saúde? Então, diante disso, juntamente com meus colegas da UFMS e da UEMS, nós pensamos em colaborar com a sociedade, né? Nós estamos organizando um curso de gestão e políticas públicas especificamente voltados a candidatos ao legislativo e ao executivo. Então a gente está organizando esse curso, deve ser em meados de agosto. A gente vai definir os detalhes ainda para entrar em contato com as mídias locais para divulgar. Então a ideia da universidade, enquanto uma instituição que colabora com a sociedade, tanto a federal quanto a estadual, a UEMS, que é trazer mais uma contribuição, dessa vez de forma mais direta, onde os seus professores e alguns convidados, como o Dr. Plástico também vai colaborar com a gente, para, de alguma forma, tentar instrumentalizar as pessoas que se dispuserem a ser candidatas, tanto para o legislativo quanto para o executivo, a colocar um pouco mais de qualificação nesses candidatos, porque, desculpa, na administração existe uma premissa para profissionais de sucesso que a gente costuma dizer o seguinte: são duas coisas necessárias para um profissional obter sucesso. A primeira delas é a vontade. Então, a pessoa, para ter sucesso na vida, ela precisa ter vontade, precisa ter garra, determinação, correr atrás, lutar. Então, isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, desculpa, o segundo aspecto é a capacidade técnica. Eu quero ser astronauta, mas eu não tenho capacidade técnica para isso. De repente, eu tenho a formação
para ser astronauta, mas eu não tenho a vontade de chegar na Lua. Então a gente fazendo uma correlação para quem pensa em ser candidato, eu acredito que todos aqueles que estão se dispondo ou vão se dispuser a colocar, vamos dizer assim, o seu nome para avaliação da sociedade, eu tenho que acreditar que todos eles têm vontade de promover mudanças na sociedade. Que esses candidatos, tanto para o legislativo quanto o executivo, independente de avaliação de gestões passadas ou da atual gestão, todos eles têm a vontade de transformar e fazer com que Paranaíba possa se desenvolver, possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, acho que isso é um ponto que a gente tem que destacar de todas as pessoas que já são pré-candidatas, que isso é muito importante, a população se envolver nisso, sim, em demonstrar esse interesse em tentar transformar a sua realidade. Não adianta a gente ficar só em redes sociais criticando A, criticando B. Agora o Facebook virou Facebook, Instagram, é terra de ninguém, né? Eu comento tudo sobre política, sobre economia, e muitas vezes eu não li um livro na minha vida, sabe? Então a gente tinha que ter um pouquinho mais de bom senso para criticar as pessoas, para julgar a política, para julgar a vida de forma geral. A gente está num momento dessa pandemia, né, que precisa ter muita empatia com as empresas, com a sociedade que está sofrendo com isso, famílias perdendo familiares, e que a gente percebe nas redes sociais essa dicotomia, esse antagonismo que chega a ser até violento. De um lado, quem é a favor de partido A, de outro lado, quem é a favor de partido B. E muitas vezes, esses radicais, eles não têm a percepção de olhar um plano de governo, de olhar um projeto de governo, tanto de governo federal, governo estadual, governo municipal. Se é que tem, né? Se é que existe um planejamento. Não dá para a gente aceitar mais uma política que ocorra só com vontade. Ah, eu tenho vontade, eu vou botar um cara no cano da minha bicicleta e vou levar no posto de saúde. Isso não é fazer política. Fazer política é transformar a sociedade de forma que promova o bem comum. Então, me admira todos esses candidatos que estão entrando agora, que estão com esse desejo de promover essa mudança. Estão com essa vontade de promover essa mudança. Mas aí, eu quero deixar claro que nós da UFMS vamos tentar levar para esses candidatos um curso no sentido de, no mínimo, instrumentalizá-los ou dar uma noção de como fazer um planejamento para uma gestão pública, de como liderar pessoas, de como lidar com essas questões da fake news, como desenvolver políticas públicas em saúde, em educação. Então, a nossa ideia é trazer essa segunda, vamos dizer assim, esse segundo aspecto que o candidato precisa ter, que é a qualificação. E é importante deixar também que vocês que vão ser candidatos, tanto ao executivo e principalmente ao legislativo, não fiquem só nesse curso. Existe uma série de vídeos no YouTube, na internet, outros cursos que vocês vão encontrar por aí. Busque se preparar, busque qualificar para você entrar numa Câmara Municipal e ter condições de discutir políticas públicas, de avaliar se a prefeitura está fazendo investimento
certo ou errado, de propor leis que realmente vai gerar impactos para a sociedade. Então, isso é fundamental. Aí, ao mesmo tempo, aí não é uma crítica a vereador nem prefeito, mas é uma crítica a quem criou esse modelo de, vamos dizer assim, de política, né? Se a gente for parar para pensar que na UEMS um aluno passa 4, 5 anos estudando direito, é um curso que assim é só você olhar os egressos da UEMS, o que eles fazem hoje nas suas carreiras profissionais e também da UFMS. Quantos exemplos da UFMS, no curso de administração, da psicologia, da matemática estão fazendo a diferença na sociedade. Então é fundamental que esses candidatos busquem se aprimorar. Aí voltando à questão da UEMS, né? O aluno passa 4, 5 anos estudando direito para aprender a interpretar leis, para avaliar como que se aplica uma determinada lei. Aí, numa Câmara Municipal chamada Casa de Leis, vereadores, pela condição que são colocadas para eles têm a oportunidade de fazer leis. Muitas vezes sem ter, vamos dizer assim, um conhecimento técnico. Mas aí não é culpa de quem está lá ou de quem vai entrar. O sistema é assim, então, vamos dizer assim, é assim que vai funcionar. Quem sou eu para discutir o mérito de um formato de política? Pelo contrário, esse não é meu objetivo. Então, para aqueles que vão ser candidatos ao legislativo e ao executivo, então a nossa expectativa é que participem desse curso. Os professores, apesar dessa situação de pandemia na UFMS, estão se esforçando para dar aula e, ao mesmo tempo, nós estamos finalizando esse projeto para levar um pouco do nosso conhecimento em prol de vocês, para que vocês transfiram isso que vocês vão ver a partir desse curso com os professores da UFMS e da UEMS. Vocês transfiram isso em políticas públicas que efetivamente produzam resultados para a sociedade paranaíba. Uma cidade com uma história como tem Paranaíba, com mais de 60 anos, que é a mãe, vamos dizer assim, é a cidade que fomentou, junto na época dos bandeirantes, fomentou vamos dizer assim, era o polo regional econômico num eixo de aproximadamente 200, 250 quilômetros. E ao mesmo tempo eu fico pensando, será que Paranaíba ainda é essa capital do bolsão? Será que a pecuária, o comércio, a indústria, o setor de serviço de forma geral, sustenta esse nome capital do bolsão sul-mato-grossense? Então é uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós, quando eu digo nós, sociedade de Paranaíba como um todo. As universidades, sindicato rural, prefeitura municipal, OAB, demais, a CIP, outros órgãos de bairros, deveriam, passou política, e eu até me disponho a colaborar com isso, independente de quem for prefeito ou deixar de ser prefeito, eu até me disponho a colaborar em, de repente, a gente organizar um evento aqui em Paranaíba e fazer um planejamento estratégico para Paranaíba por 30 anos, fazer uma revisão do plano diretor que existe, que está desatualizado. O que será, por exemplo, de Paranaíba daqui a 30 anos? Qual a perspectiva para a nossa cidade daqui a 30 anos?
Então a sociedade precisa se mobilizar para pensar nesse futuro, para pensar o que será dessa cidade para os nossos filhos daqui 20, 30 anos. Muitas cidades já estão fazendo isso. O ano passado nós fizemos aqui o segundo simpósio sul-mato-grossense de administração, e nós trouxemos aqui um economista de, se eu não me engano, era de Londrina ou de Maringá, para falar de planejamento estratégico de prefeituras. Como que, se eu não me engano, acho que era Maringá, como que Maringá se tornou aquela potência dentro de 20 anos. Então as coisas, a mudança, a evolução não vai acontecer com uma pessoa dando uma canetada, ou eu achar que eu vou fazer isso que vai acontecer. Não, não vai acontecer. Não vai ter um super-homem que vai fazer isso. Se não tiver uma mobilização, se não tiver uma mobilização da sociedade como um todo, da sociedade, dos diversos órgãos representantes das classes de Paranaíba, se não pararem para pensar e planejar de forma profissional uma estratégia para 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos para a nossa cidade, se não tiver isso, eu não sei o que será das consequências para Paranaíba. Porque a gente precisa ter esse engajamento. Então, eu acredito, eu tenho que acreditar que todas as pessoas que vão se candidatar agora, eu acho que deve ter uns 8 candidatos a prefeito, que bom que tenha 8. Eu espero que esses 8, 7, Fredson, Binga, Michael, Sindolei, quem mais? Eu não lembro. Se vocês quiserem me colocando aí os nomes dos candidatos, Tita, acho que o Zoom também, eu ouvi falar que vai ser candidato a prefeito, não sei. Então, que esses candidatos a prefeito, realmente apresentem um projeto para Paranaíba. Agora, vim falar assim, a população tem que ser um pouquinho mais crítica. Vou investir em educação, vou investir em saúde, vou investir isso, vou gerar emprego. Pergunta para o seu candidato como ele vai fazer isso. Qual a origem do recurso? De que maneira ele vai fazer isso? Eu falar que eu vou transformar o mundo, eu posso preparar um discurso aqui e falar, vou mudar o mundo, vou fazer com que Jesus Cristo viva fisicamente, porque ele está vivo no nosso coração e ele age no meio de nós. Agora, eu vou fazer um discurso para vocês e vou bater o dedo, pá, ele vai aparecer fisicamente para agora aqui. Eu não tenho esse poder. Eu não tenho esse poder de transformar as coisas do nada. Então, é preciso uma mobilização da sociedade para que cobre desses candidatos, pensando nos nossos filhos. Eu sou professor aqui na UFMS, sou o único professor que é de Paranaíba. Fui trabalhar no estado de São Paulo, com a graça de Deus deu certo de eu voltar para começar a minha história na carreira docente aqui em Paranaíba. Então, assim, eu sou muito grato a tudo aquilo que eu conquistei na Escola Aracilda, na universidade, sou formado pela própria UFMS, mas precisamos pensar numa cidade que realmente mereça o nome de capital do Bolsão sul-mato-grossense. Até muitos anos atrás, Paranaíba tinha um dos maiores rebanhos de gado de corte e até de leite de Mato Grosso do Sul. O que aconteceu, ou o que deixou de acontecer, para Paranaíba, vamos dizer assim,
não está entre os cabeças da produção de gado de corte? Será que é falta de tecnologia no campo? Talvez não. Você pega o Fábio Macedo, assumiu o sindicato agora, é um cara que eu admiro pela sua dedicação para o agronegócio, pela sua competência. Então, a expectativa é que ele alavanque o agronegócio aqui em Paranaíba. De repente, será que não é o momento de, como já está acontecendo, de iniciar uma diversificação de cultura aqui em Paranaíba? Na questão da industrialização, as indústrias que tem aqui, efetivamente, elas geram subempregos ou efetivamente elas geram uma transformação de uma matéria-prima durante toda a sua cadeia produtiva? Ou simplesmente ela não fabrica nada aqui, ela só tem uma planta produtiva para montar. Então é uma reflexão que precisamos fazer. Por que não buscar uma empresa que aproveite a matéria-prima que é abundante, que ainda é o boi aqui em Paranaíba, não aproveite de forma completa todos os produtos e todos os subprodutos do boi? De repente, fábrica de sabão, fábrica de, sei lá, de cuia de tereré, não sei. Tem que fazer um estudo para avaliar esses aspectos. Então, é uma forma que a UFMS está disponibilizando para tentar, de alguma maneira, instrumentalizar e qualificar essas pessoas, mais uma vez fica a minha admiração, que estão colocando, que vão colocar o seu nome em prol da população, buscando efetivamente fazer essa mudança. Então fica o meu recado para vocês. Então a gente vai fazer o nosso papel aqui, que é ofertar para vocês. Então a população cobre dos seus candidatos a participação nesse curso. Esse curso é para gerar, vamos dizer assim, conhecimento, é para gerar reflexões, e esse conhecimento, essas reflexões, tem que ser transformada, tem que ser colocada em prática a partir de políticas públicas. Então, essa é a nossa ideia aqui. Essa é a nossa ideia. O primeiro momento vai ser o curso de capacitação. Após a gente finalizar o curso, nós vamos convidar todos os candidatos a prefeito. Já vou deixar claro aqui, não é debate, porque o último debate que teve, que a gente organizou aqui na UFMS, buscando levar alguma contribuição para a sociedade, vocês sabem muito bem o circo que virou. Não quero entrar em detalhes aqui sobre os fatos que aconteceram, porque o que passou, a gente tem que pensar daqui para frente. Apesar que, só para deixar claro, todo o debate daquela época, haviam 2 alunos com câmeras em cada candidato. Então, o debate do começo ao fim, ele foi gravado. Então, se eu quisesse ter interferido na época no debate, eu poderia ter interferido a partir desses vídeos, mas não foi minha intenção. Então, fiz meu papel, organizei o debate, fui criticado por parte de uma equipe, de um candidato, não aceito a crítica, mas fiquei com a minha consciência tranquila, até porque se eu tivesse tido má fé, por que na época ninguém foi procurar justiça? Desafiei aqueles candidatos, aquelas pessoas para entrar na justiça, ninguém entrou. Então eu fiquei muito tranquilo, porque o meu trabalho era simplesmente organizar o debate. Eu acredito que o trabalho que a instituição fez naquela época foi com êxito, apesar do que aconteceu. Mas dessa vez, a ideia não é fazer debate. Após o curso de capacitação, nós vamos convidar cada um dos candidatos
a, ao executivo para que venha até o FMS. Aí a gente vai estar com a equipe lá, restrito, todo mundo devidamente, com as devidas seguranças por conta dessa questão do Covid. Vamos convidar as mídias locais para acompanhar e divulgar essa apresentação das propostas, né? Então, os candidatos ao executivo, já fica o recado, preparem as suas propostas, porque vocês serão convidados, num segundo momento, após o curso de capacitação, para virem até ao FMS para apresentar, simplesmente apresentar, vai ter todo um cronograma, depois vai ser passado com antecedência, vai ser passado os temas que vocês vão ter que apresentar propostas. Eu já posso adiantar aqui para vocês se preparando. Um tema vai ser educação, outro tema vai ser meio ambiente, o terceiro tema vai ser emprego, o quarto, se eu não me engano, é saúde, e o quinto é qualidade de vida. A gente está definindo ainda todos os temas. Então vocês vão receber, no momento oportuno, vamos dizer assim, todas as regras para vocês virem até o FMS e apresentar. Cada bloco vai ter um tempo definido para você apresentar as suas propostas. Então, assim, vai ser bem tranquilo. Cada candidato vai vir aqui, vai apresentar as suas propostas, vai ser transmitido provavelmente pela Facebook da instituição. Então, cada candidato apresenta suas propostas e a população vai avaliar as propostas desses candidatos. Então, nós estamos com a grande expectativa que, apesar de toda essa dificuldade que o mundo passa, dessa pandemia, dessa crise econômica, nós estamos com a expectativa que possamos contribuir com Paranaíba mais uma vez, dessa vez de forma mais direta, porque se a gente for parar para pensar em torno de Paranaíba, leste, oeste, norte, sul, em torno de 500 quilômetros nessa circunferência. Talvez você não encontre uma cidade, nem Rio Preto, nem Ribeirão Preto tem. Talvez você não encontre uma cidade que tenha uma universidade federal e uma universidade estadual. E Paranaíba tem isso. Então, pelo menos, eu posso dizer com clareza, juntamente com FIPAR, juntamente com o NOPAR e outras faculdades que atendem aqui em parceria com algumas escolas aqui em Paranaíba, Paranaíba teria tudo para se tornar um polo educacional aqui. Fazer com que a sociedade pense conhecimento, pense tecnologia. Mas aí eu queria que vocês pensassem por que isso não acontece. Às vezes um aluno da UFMS vem de fora e vai buscar, tentar alugar uma casa aqui em Paranaíba. Alunos já relataram que sofrem preconceito por ser estudante. Então, é preciso se pensar na valorização da educação aqui em Paranaíba. Tanto da educação superior, quanto da educação básica. Eu sou fruto da educação pública aqui de Paranaíba. A minha vida inteira eu estudei na Escola Aracilda. Então eu não sou fruto de dinheiro, de filho de papai, de não sei mais o quem. Eu sou fruto de professores que ralaram, apesar de uma série de dificuldades, que mostraram para mim que era possível ser alguém na vida. E ainda hoje existem muitos professores nas escolas públicas e também nas escolas particulares de Paranaíba que conseguem despertar isso nos alunos. Aí quando a gente fala assim que a educação pública
está degradada, está com problema, está deficitária, eu concordo que realmente pode estar. Mas aí eu vou muito mais além. Talvez o problema da educação pública, especialmente da educação básica, não está no professor, não está na estrutura física da escola. Tem muitos professores que poderiam estar fazendo outras coisas, vivendo melhor, vivendo sem depressão, sem angústia, sem ansiedade, mas tem a paixão, tem vamos dizer assim, o desejo de transformar vidas, dando aula, de fazer com que uma criança compreenda uma letra, uma palavra. Então é isso que move o professor. Agora, o que prejudica a educação básica é um problema que talvez a gente sabe que esse é o problema, mas a gente não sabe ainda como enfrentar. Se é por meio da religião, se é por meio de políticas públicas, eu acho que é um conjunto de fatores. Que o principal problema é a questão da família. Você vai na escola Vladislau, na escola Aracilda, no Hermílio, no Major, e verifique a estrutura familiar das crianças. É só verificar, não vou nem apontar aqui, tentar estereotipar famílias. Verifiquem a questão social do aluno e a questão emocional também, do flagelo que ele recebe muitas vezes das suas famílias, da questão da falta de um abraço, da falta de um beijo, da falta de um acolhimento, de um amor de pai e de mãe, da falta de Deus dentro de casa. Às vezes a bebida toma conta, às vezes a droga toma conta, às vezes o desemprego toma conta. Então, vocês que estão se colocando à disposição da avaliação da sociedade, têm um papel importantíssimo em pensar que quando uma criança sofre, ou uma família sofre por desemprego, quando uma criança sofre por falta de oportunidade, de acesso à escola, de transporte público, porque o pai mora numa fazenda, aí tem limitação no transporte público, aí é culpa das políticas públicas, que é feito por vereadores, que é feito por prefeitos. Aí a sociedade tem que começar a se mobilizar e cobrar dessas pessoas que entram em cargos públicos, especialmente em cargos eletivos, e não tem o bem comum como foco. É fundamental, é necessário, é obrigatório. Se eu entrar, eu sou professor, se eu não tiver na minha cabeça, se eu não acreditar que eu posso transformar a vida dos meus alunos, tanto com conhecimento, quanto de alguma forma estimulando, demonstrando para eles que eles podem vencer, que eles podem transformar a sua realidade, se as pessoas que estão se candidatando agora não tiver isso na cabeça, que tudo que eles fizerem agora, você pode estar gerando um reflexo num pai de família, numa criança, numa mulher que sofre violência doméstica, numa mulher que é assassinada pelo marido, pelo convivente. Então, a falta de políticas públicas, a falta de políticas públicas reflete em tudo isso. Reflete em desemprego, reflete em violência, reflete em aumento de casos de uso de drogas, de bebida. Ah, mas tem que discutir só economia, tem que discutir política. As coisas são integradas, não dá para discutir uma coisa só e outra. Não dá para discutir, tem que pensar só em economia e esquecer a saúde do povo. Não, tem que pensar nos dois de forma simultânea. Tem que pensar. E quem tem que pensar não sou eu. Aí existe Câmara Municipal para pensar em políticas públicas, existem prefeitos, existem governadores, existem secretários,
Existe presidente para isso. São eleitos para isso. E tem que dar conta. Porque no fim desse processo, quem paga é o pobre, é o humilde, é o trabalhador, é o cara que não teve oportunidade, é o cara que sofreu, vamos dizer assim, os desajustes da vida e precisa, às vezes, de uma assistência social. Então, quem paga o preço disso é o trabalhador, é a dona de casa, é quando você vai no mercado, o preço do arroz, o preço da carne está exorbitante. Então, quem paga com isso somos nós, é os trabalhadores, é a sociedade. É aquele que mais sofre com falta de políticas públicas. Agora, se nós nos mantivermos, cada um pensando só em si, eu vou pensar só no meu emprego, que se exploda Paranaíba, que se exploda não sei mais o quê, não pode, não posso. Eu entrei, vou ser vereador, eu vou fazer meu papelzinho, vou assinar os papéis, vou aprovar, vou reprovar, e não vou... Não pode. A CIP existe para mobilizar as empresas. O Sindicato Rural existe para mobilizar o agronegócio. Prefeitura existe, Câmara Municipal existe para mobilizar políticas públicas. Isso tem que acontecer. Agora, se a população aqui em Paranaíba, é engraçado, né? Quando chega a época de política, as pessoas se dilaceram. Dilaceram verbalmente, faltam partir para agressão física. Por quê? Eu sou do candidato A e o candidato B não é só meu adversário, é meu inimigo. Então eu tenho que combater, tenho que criar fake news, tenho que criar situações que aquele cara é do mal, que aquele cara não presta. Espera aí. Nós vivemos em que sociedade? Aí eu queria propor para os candidatos ao executivo. Por que depois da eleição, esses candidatos, já que estão pensando, eu acredito que estão pensando no melhor para Paranaíba, de alguma forma, possam contribuir com o candidato eleito, com sugestões, com propostas, é uma alternativa. O que parece é que depois que termina a eleição, cada um vai caçar seu rumo e se puder criticar A ou B, vamos criticar, porque ele não é o responsável por conduzir políticas públicas. Ele é meu inimigo. Então, isso não entra na minha cabeça. Isso não entra na minha cabeça. Então, é preciso rever esses conceitos. Enquanto a população ficar brigando por candidato A ou candidato B, C, D, e não pensar em políticas públicas, em outras palavras, qual que é o projeto do candidato A é melhor do que o candidato B, ou é pior por quê? Enquanto a população ficar brigando por personas, por pessoas e não por projetos, talvez Paranaíba vai ficar vivendo esse sonho eterno de capital do bolsão sul-mato-grossense, sendo que só Paranaíba usa esse termo. Em Três Lagoas, recentemente eu participei de um evento lá do Sebrae, inclusive o Cláudio Age também estava presente. Lá eles estavam discutindo o planejamento da Costa Leste. Será que Paranaíba foi incluída nesse planejamento? Quais são, vamos dizer assim, as forças estratégicas de Paranaíba? O que Paranaíba tem de melhor? Paranaíba poderia ser um polo turístico, com a quantidade de rios, de ecoturismo que poderia ser desenvolvido aqui. Quantas famílias vamos dizer assim, que vive
da subsistência agrícola, que vive em chácaras, poderiam, com apoio de políticas públicas, transformar as suas chácaras para receber turistas de São Paulo. Tem cara que vem de São Paulo, não conhece um sapo. De repente vai, não tem contato com boi, com cavalo, com cabrito. O cara paga caro para ter um serviço de qualidade, para ficar num mato, vamos dizer assim, com todo respeito, para ficar num ambiente onde ele escuta o passarinho, onde ele tem ar puro. E nós temos isso aqui. E não conseguimos transformar isso em negócio para, vamos dizer assim, gerar renda para aquele produtor rural. Então, assim, existe uma série de possibilidades que tem que ser feita em Paranaíba. Quando, do último debate, entregamos, na época, tanto para o candidato Ronaldo quanto para o candidato Marco, uma série de propostas. Eu não sei se eles têm, se o prefeito tem isso. Entregamos uma série de propostas de políticas públicas. Uma delas, vou citar duas aqui. Uma delas seria, vamos dizer assim, fazer uma gestão compartilhada. O que seria uma gestão compartilhada? É o que o Valdeli faz na Costa Rica. Você cria comissões envolvendo pessoas, tanto com expertise quanto da sociedade como um todo, para discutir políticas públicas. Um exemplo bem simples, para gerar entendimento. Vamos dar um exemplo. A área de saúde, a Secretaria de Saúde recebe 1 milhão. Tem um orçamento de 1 milhão. Quais são as prioridades para se aplicar esse 1 milhão? De repente, ouvir pessoas que têm o contato direto com a saúde para viabilizar isso. A Secretaria de Educação recebe, sei lá, 10 milhões por ano. Não seria melhor você ouvir professores e alunos para ver quais são as necessidades para investir de forma clara naquilo que realmente atenda uma necessidade específica? Você tem aqui em Paranaíba uma série de obras. Eu joguei bola na quadra municipal. Onde tem uma quadra de futebol, de salão, ou de vôlei, ou de tênis, que seja, pública, no centro de Paranaíba? Não tem. Não tem. Ou se você vai para as escolas ou vai para o ginásio. Então, no centro de Paranaíba não tem uma quadra onde a gente pode chegar depois das 5 horas e ir lá jogar bola. Claro, tem. Agora adaptaram o Carnaíba, excelente iniciativa. Era uma obra que estava lá, uma decisão simples de colocar gol, pintar, colocar rede, já gerou funcionalidade. Uma decisão muito simples que gerou resultado. Então, mas não tem uma quadra. A quadra municipal foi destruída, toda uma história que existia na quadra municipal. Não quero entrar no mérito se foi certo, se foi errado. Criou-se um elefante branco. Eu não sei se a prefeitura, eu acho que a prefeitura não tem recurso para equipar em termos de maquinário, de produtos médicos e contratar profissionais para isso. Mas por que não se pensou nisso quando se pediu uma obra daquela? Por que não pensou nisso? Destruiu a quadra, a obra está parada, dinheiro público que está derretendo lá, está sendo depedrado, está sendo destruído e está lá. O que vai ser feito aqui lá? Não sei. Até a mídia poderia verificar o que vai ser feito daqui lá. Fica uma sugestão aí para a Liberdade, para a Cultura, para a Difusora, verificar o que são feitos, quais são os destinos, os prováveis caminhos dos elefantes brancos aqui de Paranaíba. Você tem ali no Carnaíba o lanchódromo, né? Uns falam lanchódromo, outros falam
Casa do Artesão, e outros falam pombódromo. Você passa lá, o que tem de, com todo respeito, de bosta de pomba lá, é um absurdo. Então, é uma obra que foi feita, não posso afirmar que foi feita sem planejamento, mas a obra está lá, dinheiro público foi gasto, e não acontece, a obra está lá. Não está tendo utilidade. Então, são situações que a falta de, vamos dizer assim, de profissionalização, de qualificação, de capacitação, leva a acontecer. Existe a vontade do gestor público em fazer as coisas acontecer, mas a falta de planejamento gera essas situações aí, que eu acabei de comentar. Então, meu recado era esse, pessoal. Eu espero que a sociedade de Paranaíba cobre dos candidatos que participem desse curso. É um curso que os professores da UFMS, da UEMS e também com a colaboração do Dr. Plácido, nós estamos organizando, planejando com muito carinho para entregar, vamos dizer assim, o melhor para vocês. Para entregar um conhecimento que vocês, de alguma forma, consigam aplicar isso em prol de políticas públicas. Eu estava falando, desculpa, das duas situações. A primeira era a gestão compartilhada. A segunda proposta que nós fizemos para os candidatos naquela época era a profissionalização das secretarias. É fundamental. Se você vai cuidar de economia, tem alguém que precisa conhecer de economia. Se você vai cuidar de medicina, tem alguém que tem que ter conhecimento de medicina. Se você vai cuidar de frango, alguém que tem que conhecer de frango. Se você vai cuidar da segurança pública, os policiais fazem curso e se preparam para cuidar da segurança pública. Tem que ser cada um no seu quadrado. Agora, o que acontece ultimamente nas indicações de secretários, eu não preciso nem comentar. Aí vocês avaliam como que é feito as indicações de secretários. Não estou dizendo da gestão atual, não. É só olhar a história de Paranaíba. É só olhar a história de Paranaíba. A história de Paranaíba é assim. Não quero apontar quem é certo e quem é errado. Eu quero só que a gente reflita. A gente vai se candidatar para pensar no povo ou não? Eu estou acreditando que todos vocês, eu tenho vários amigos que vão ser candidatos a vereador, e eu espero que, além desses amigos que eu tenho, esses conhecidos, todos vocês, eu ouvi falar que tem mais de 150 candidatos, todos vocês tenham no coração o desejo da mudança, o desejo da transformação, o desejo de promover esse bem-estar. Isso é o mínimo, ter esse desejo de mudança. Então, já que estão se mobilizando em redes sociais, pré-candidato para cá, pré-candidato para lá, então eu já percebo que existe esse desejo. Então, agora, o segundo momento é vocês buscarem se prepararem para exercer esse papel. Então é isso, pessoal. Fica o meu abraço aqui e vamos confiar em Deus que essa pandemia é um sinal para que a gente consiga nos mudarmos, né? Para a gente ser mais humano, para a gente ter mais empatia, olhar mais a realidade das outras pessoas. O que me consola é que eu não preciso falar aqui de como Deus age, né? É só a gente olhar o que a Bíblia diz e como Deus é extremamente justo, de como Deus é justo, que a nossa vida ela não acaba aqui, né? Então, para quem crê em Cristo, sabe que aqui nós somos passageiros, que o nosso, vamos dizer assim, o nosso propósito
é ter a vida eterna. Agora, quem faz aqui mesmo, eu não sei como que vai ser essa justiça divina aí, né? Aí fica para cada um refletir. Fica o meu abraço e o sucesso a todos. Fiquem com Deus.